corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Nós estamos mais uma vez no lugar que deveríamos estar. Isso é predestinação. Você estava predestinado para estar no lugar que você está. Onde quer que seja. É um corpo no espaço físico, não? Um corpo físico no universo. Nós vamos ficar de pé. Eu quero começar com o verso 32. De São Mateus 24. Jesus disse: Aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, saberei que ele está próximo às portas. Sabei que ele está às portas. Vamos repetir. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Rogamos, ó Pai, a Tua misericórdia, para que Tu unjas as palavras que vamos dizer, que vamos ouvir. Isso é traduzido como cuidado do Senhor para conosco. E isto produz confiança, produz cura divina, produz perdão dos pecados, limpeza do coração, limpeza da mente. Nós cuidamos tanto do corpo e às vezes não pensamos em limpar a nossa mente, limpar o coração, purificar nossos espíritos. Mas, Senhor, nós estamos diante da oportunidade de limpar as nossas mentes, limpar nossos corações e purificar os nossos espíritos. Isso sabemos que não podemos alcançar sem o perdão dos nossos pecados,
e a gratidão pela cura divina. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Assentai-vos. Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira, se ligando o homem à natureza, porque ela emite mensagem, voz. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, novinhos, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. É um relógio. É um relógio. Não falha, porque de fato ele não pode falhar. São Paulo afirma que a natureza deixa todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Porque ela prega, ela fala. É que os brotinhos, a seiva tinha descido, a restauração veio. Subiu, os brotinhos tenros, e logo vem as folhinhas, as folhas, e daqui a pouco essa árvore está florida. Então ele chama atenção, igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A figueira que brotou é Israel. Israel brotou em 1948. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Enquanto tiver estação, enquanto o brotinho dá a folha produz a flor e a flor produz o fruto. Então, o que ele diz no verso 35? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui nós temos a mensagem fé. Mensagem fé, parágrafo 46. Então ele diz: você pode falhar. Aliás, numa pergunta, ele faz isso aqui numa pergunta. Como você pode falhar? Eu posso falhar. Quer dizer, como você pode falhar? Eu posso falhar. Não é mais se eu falhar, é se ele, Jesus, falhou. Ora,
minhas palavras nunca hão de passar. E ele não falhou. Isso vai ser comprovado a cada dia ao longo das eras passadas. E agora, indubitavelmente, estamos vivendo a última era. Se alguém põe essa era como a sexta era, a quinta era, está perdendo tempo. Essa é a sétima era. Então ele não falhou. E Deus confirmou, ressuscitando dos mortos. Porque ele afirmou isto, que no terceiro dia ele levantaria. Ele estava ali em São João 2, e ele falou assim: derribar este templo. O templo tinha sido construído gastou 46 anos. Pedras, sem barulho. Derribai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Na primeira pessoa. O templo era o corpo dele, que foi derrubado, na verdade. E no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Não falhou a sua palavra. E hoje o mesmo Espírito Santo que estava sobre Cristo Jesus na igreja, escrevendo vamos mais aqui. Mas a mesma aliança, eu gosto de ficar bem claro. E hoje o mesmo Espírito Santo que estava sobre Cristo Jesus está na igreja escrevendo a mesma aliança que ele fez lá atrás. A mesma aliança. E fazendo a mesma coisa que ele fez lá atrás. A mesma coisa que ele fez. E a igreja crê nele. E a igreja crê nele. Por isso, não pode falhar em sua fé. E o incrédulo descrê nele. E o chama de Bezebu, e demônios, e assim por diante. Como eles fizeram lá atrás. Chama os verdadeiros filhos de Deus de demônios. Como fizeram lá atrás. Existe a diferença entre o povo da aliança e as pessoas que não têm a aliança. Agora, você vê a moça solteira não tem aliança. A mulher casada tem aliança, então isso faz diferença. Ela é casada e ela não é.
Existe a diferença entre o povo da aliança e as pessoas que não têm a aliança. Eu gosto de enfatizar isto, porque isto é que leva a gravar na memória. E isto existe a diferença entre o povo da aliança e as pessoas que não têm aliança. Essa aliança você sabe qual que é. É por isso que ele vem buscar a sua noiva, porque ela tem aliança. Ela tem aliança. Ela está nessa aliança que ele fez, esse pacto com sua igreja. E é onde eu vou lá onde disse no princípio, você está sentado aí em um lugar e muitos estão nos ouvindo à distância. Você está sob uma aliança. Então choam os ventos, sopram as tempestades, 1000 caindo à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque afinal de contas você tem aliança com o dono do vento, com o dono da tempestade, com o dono do tempo, o proprietário. É preciso valorizar muito a sua saída de casa e vir aqui. Valorizar. E mesmo você que foi para a igreja para nos ouvir, e mesmo você que está em casa, sintonizado aí na reverência, você faz parte, você está na igreja que tem aliança com Jesus Cristo. Tem pacto. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Ora, não há ninguém que tenha aliança que não seja aprovado. O diabo procura de todas as modas arrancar essa aliança. A aliança não tem princípio e não tem fim. Em Efésios capítulo 1, elegidos antes da fundação do mundo. Você nasceu com aliançazinha no dedo. Aliança com o Senhor Jesus Cristo. Você foi dedicado com aliança. Por que você está nisso? Por que você está aqui? Às vezes sofrendo. Eu pergunto, que sabor
tem a vida sem sofrimento? Que sabor ter tudo a toque de botão? Que sabor! Aleluia! Agora ele vem. Se for ficar nessa aliança, nós vamos buscar lá no Éden, vamos chegar lá no Apocalipse 22. Mas eu quero prosseguir. Cristo morreu e ele veio um homem. Ele veio um homem, totalmente homem. O profeta explica isso muito bem. E totalmente Deus. Quando ele chorou no caminho da sepultura de Lázaro, era o homem. Quando ele mandou tirar a pedra, ainda era o homem. Mas quando ele falou, Lázaro, sai para fora, era Deus. É bom demais. Era Deus. Eu estava ali. Você estava lá. Quando você lê isso, você se encontra ali, naquela escritura. Você quando vê uma mulher sofrendo aqui na Bíblia, você está ali com ela, tendo a mesma experiência. Cicatrizes são documentos de vitória, são lembranças de vitória, são marcas de vitória. Cicatrizes, lutei, sofri, cheguei. Afinal, eu tenho aliança. Sim. Ele levou nossos pecados sobre si. Oh Deus, faça-nos crer nisso, como de verdade mesmo. Faça-nos sentir engajado, encaixado nesta cena. Ele levou nossos pecados sobre si mesmo. E foi lá, e foi pregado na cruz. E sua alma foi arrancada dele e lançada no inferno. Foi lá, ela foi lançada no inferno para tomar a chave do diabo, a chave da morte. E Deus o ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Justifica ou não? Justifica manter uma aliança com Deus, com Jesus? Não, mas como posso tirar essa aliança, esconder ali e depois ir buscá-la de novo? Depois eu pego. Não, você nasceu com ela. Aleluia.
E Deus o ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação. E enviou o Espírito Santo de volta para nós. Deus manifesta isso, Senhor. Essa realidade, ó Deus, porque isso apaga, é a borracha que apaga tudo, ainda que seja vermelho como carmesim. E enviou o Espírito Santo de volta para nós. E o corpo glorificado de seu Filho, assentado em seu trono no céu. Estamos diante desse fato. Estamos diante dessa realidade. Glorificado, assentado no céu. E seu Espírito fazendo esta obra de guiar a sua igreja em toda a verdade. O Espírito Santo de volta para nós e o corpo glorificado de seu Filho assentado no seu trono no céu. Observem que tipo é ali. Observe. Que tipo é ali. No Egito, quando os pobres judeus foram todos espancados, machucados, envergonhados, José, sendo um tipo de Cristo, nascido para ser um vidente, nasceu para ser um vidente, desde novinho. E ele teve visões. Ele era odiado por seus irmãos. Ele era odiado por seus irmãos. Jesus não falou isso? A respeito daquele que tem aliança? Ele era odiado por seus irmãos, porém, amado por seu Pai. Vocês me odeiam, mas tem um que me ama. Vocês me odeiam, mas tem um que me ama. Deus, o Pai, o meu Pai, o nosso Pai, nos ama. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no Ele era odiado por seus irmãos, amado por seu Pai. Primeiro Ele me amou, primeiro Ele te amou. Se o inimigo soubesse, não tocava nem de longe
com o dedo em uma pessoa a quem Deus ama. Mas, gente, esse Jacó, trapaceiro, não mexe com ele não. Não mexe com ele não, que ele é amado por Deus, desde o ventre lá de sua mãe. Agora, seu Esaú, você odeia. Porque você nasceu sem aliança. Era odiado pelos seus irmãos. Que coisa terrível. Amado por seu pai. Ele não podia evitar de ter as visões. Não temos como evitar aquilo que nós vemos. Nós temos visões. E nós temos a visão do rapto. Nós temos a visão do arrebatamento. Sejam fortes. Ele não podia evitar de ter as visões. Ele era um menino espiritual. Deus o fez assim, e o pai o amou. Amei a Jacó, aborreci Esaú desde o ventre. Mas seus irmãos o odiavam. Um tipo da igreja de hoje. Por isso que ele fala, um eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Caim perseguiu Abel. Esaú perseguiu a Jacó. Saul perseguiu a Davi. Mas seus irmãos o odiavam. Um tipo da igreja hoje. O cristão de pensamento carnal odeia as coisas espirituais, odeia as pessoas espirituais e vivem buscando falhas nelas. Isso é como o quê? Israel era olhado pelos lados, os lados, por Balaão, pelos seus inimigos, mas Deus olhava por cima. O cristão de pensamento carnal odeia as coisas espirituais, odeia o fenomenal, odeia o espiritual dos nascidos de novo, odeia o grande mover de Deus, odeia-o sem uma causa. Está certo, não os descristianize, mas eles odeiam. Sempre o natural odeia o sobrenatural. Amém. É o parágrafo 47. Sempre o natural odeia o sobrenatural. Irmão Brando diz amém. Agora observe. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Quase 30 peças, como Cristo foi.
e foi lançado numa vala supostamente morto, levado e colocado à direita da maior cidade e da cidade comercial do mundo, lá no Egito. E quando ele saiu, cada homem dobrou os joelhos para José. Vai dobrar. Vai dobrar. Você vai julgar aqui e terá que julgar lá no trono branco. Todo homem tinha que dobrar os joelhos para José. Como isto vai acontecer? E nenhum homem poderia vir a Faraó exceto por José. E nenhum homem pode vir a Deus a não ser por Cristo. E sempre os joelhos se dobrarão e a língua confessará a Ele. Ah, é Ele. É Ele. Para que nós fizemos isto com Ele? Mas é Ele. E quando Ele estava em sua prisão ali, o açougueiro e o mordomo, um se perdeu e o outro foi salvo, exatamente como ali na cruz. Um perdido e outro salvo. Todos dois crucificados. Um à esquerda, outro à direita. Por que o da direita foi salvo e o da esquerda não? Então ele deixou seu corpo para um memorial. Ele disse: não me enterrem. Coloquei minhas mãos naquele velho caixão de chumbo em que ele foi colocado, supondo que estivesse em um museu na Inglaterra, que há não muito tempo ali atrás, mas neste corpo, esses ossos colocados lá, ele disse: não tire os meus ossos até que vocês saiam daqui. Pois ele acreditava que Deus visitaria as pessoas, como ele disse. Ele era a semente de Abraão. Ele era a semente de Abraão. Veja. Ele aceitou a promessa de Deus. E todo homem judeu com as suas costas espancadas com o gato de 9 caudas e as chibatas e as varas do Egito, passava e olhava para aquele grupo de José e dizia: algum dia vamos para casa. Algum dia vamos para casa. Pode deixar, não fique amarrado nos seus sentimentos, amarrado nos seus sentimentos. Você não é daqui. Algum dia vamos para casa. Correto? Hoje podemos olhar para o nosso José, um túmulo vazio. Quando enterramos nossos entes queridos, e dizemos:
algum dia iremos para casa. Algum dia iremos para a sexta dimensão. E quando chegarmos lá, o hino diz: Jesus vem me abraçar. E quando chegarmos lá, nós nascemos para esta terra. Nós nascemos para esta terra. Nunca seremos anjos. Deus nunca nos faz anjos. Nunca. Ele nos fez homens e mulheres. Sempre seremos assim. Teremos um corpo celestial lá. Aleluia. É bom dar glória a Deus, não é? É muito bom dar glória a Deus. Muito bom dar glória a Deus. Amém? Amém.